meu querido, vamos acompanhar a repercussão dessa derrota, né? Infelizmente, do Flamengo ontem pro Santos, tá? Opiniões e informação aí também no final do vídeo que eu vou passar pra vocês sobre reformulação, né? Tite aí já planejando pedir reforços, reformular esse time do Flamengo, que realmente tá bem difícil, bem complicado, né? Ontem ele faz uma substituição, tira o Wesley, porque ele vê que não dá pra jogar com o Wesley, aí bota o Mateuzinho no jogo, uma situação bem complicada, a galera não tá nem afim de assistir vídeo, eu entendo, né, o pessoal desanimado aí com o futebol que o Flamengo vai apresentando, mas é o nosso clube, né, gente? Vamos assistir aí, você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o teu like é muito importante pra gente seguir crescendo aqui no canal, seguir evoluindo, então vamos reagir aí, fiz um mix de programas aí pra gente acompanhar, belezinha? Tranquilão? Então vamos embora acompanhar. Não esquecem, se inscreve, aciona o sino, deixa o like pra gente seguir crescendo aqui. Então vamos embora pro vídeo. Essa rodada. Bora pro Rio então, que eu vou chamar o Pedro Henrique Torre. Com esse dia seguinte também dessa derrota do Flamengo, Pedro, porque a gente fica tentando entender qual é a do Flamengo no campeonato. Essa briga pela Libertadores, perde pontos importantes. Boa tarde pra você. Tudo bem, Mari? Boa tarde pra você. Também boa tarde aí, Breler, Prates, todos os amigos que estão acompanhando a gente nesse Sport Center. Acho que nem o Flamengo sabe qual é a dele no Campeonato Brasileiro. Tá bem na dúvida mesmo, porque parecia que ia ter uma ressurreição com a chegada do Tite, e aí houve vitórias, e aí de repente essas duas derrotas aí, que tinha encaminhado aí vitórias, né? Tinha até começado bem os jogos, assim, saído na frente e tudo mais, e levou essas viradas. Ontem, mais uma vez, o Flamengo fracassou em Brasília contra o Santos. O Santos, a gente trazia o retrospecto, o Flamengo vinha sempre muito bem contra o Santos nos últimos tempos, mas realmente não conseguiu. Teve a questão da expulsão do Gerson, depois uma expulsão do Bruno Henrique no finalzinho da partida, perdendo completamente a cabeça. Então, muitos questionamentos também sobre a parte mental do Flamengo, como é que o Flamengo está lidando com essa reta final de Campeonato Brasileiro. Caiu para o 6º lugar, está ali na beiradinha do G6, tudo bem, tem um jogo a menos, mas está na beiradinha do G6, 50 pontos, estagnou, não dá nem para falar mais para buscar a questão de título, assim, muito difícil, porque o Flamengo tem que se consolidar no G4 mesmo, e até na Libertadores, a zona de Libertadores, imagina ficar fora da zona de Libertadores, o problema que seria para orçamento e tudo mais para 2024. O Tite para a próxima partida não vai ter o Gerson expulso e o Bruno Henrique para as duas próximas, contra Fortaleza e Palmeiras, porque ele levou o 3º amarelo e depois o vermelho direto, estava pendurado, então ele está suspenso pelos 2 próximos jogos. Depois da partida, aí a gente conseguiu ouvir assim, Tite e também o Marcelo Fernandes falando dessa recuperação do Santos no Campeonato Brasileiro, ganhando fôlego também e respirando um pouquinho fora da zona de rebaixamento. Uma grande vitória do Santos sem o Marcos Leonardo, seu grande artilheiro. Vamos ouvir agora os 2 treinadores. O técnico Tite tem a responsabilidade igual aos outros. Não é a culpa, não tem herói, não tem vilão nessa história. Tem todos os responsáveis, o trabalho ele é gerido enquanto equipe e eu tenho a minha responsabilidade sim. A gente busca uma estabilidade dentro do jogo e uma estabilidade de uma partida para outra. A nossa equipe só vai conseguir os resultados que precisa se nós tivermos a intensidade que estamos tendo e competir como a gente está competindo. Se não tiver isso, nem intensidade, nem competir com os adversários, com qualquer time no brasileiro, nós não iremos ganhar. A postura ela foi aquilo que eles sabem o que tem que ser. Tá, então, os 2 treinadores falando sobre a partida, cada um à sua maneira. O Flamengo, como eu disse, volta a campo no próximo domingo contra o Fortaleza fora de casa, com esses desfalques. Situação complicada, a parte mental e muita cobrança. Tem pessoal que passa por aqui falar com a gente, esse time não está dando certo não. Cobrança até sobre renovações. Vai renovar com o Gabigol, com o Bruno Henrique dessa maneira? Então tudo começa a ferver novamente no caldeirão rubro-negro. Não há paz, Mário, não há paz em 2023. O ano realmente é pra esquecer. Parece que toda hora levando uma picada. Não, eu vou te contar, feliz Pedro Henrique, jornalista é sangue ruim. No estúdio, então, a gente torce pro jornalista do Link. O jornalista dos Link geralmente se complicar. Tem um bichinho aí no seu ombro. Ele tá me incomodando muito, Pedro. Você tá falando com um profissionalismo absurdo, ele tá subindo. Muito cuidado, muito cuidado. Bom, vamos falar. Meu Deus. Vamos liberar o Pedro, então, para ele cuidar aí dessa abelha. Mas o que importa é a informação.
Porque, assim, a gente não entende qual é realmente a do Flamengo no campeonato. Porque, claro que o Tite chega com uma missão muito difícil, mas, assim, é um Flamengo que a gente não consegue interpretar. E é claro que a responsabilidade agora fica muito em cima dos jogadores também. Qual que é a interpretação de vocês? O Tite está vivendo algumas situações no Flamengo, apesar de estar há pouco tempo comandando a equipe, que ele geralmente não vive em times que ele trabalha, ou há algum tempo, ou que ele conhece mais. Por exemplo, expulsões. Os times do Tite geralmente são times que cometem poucas faltas, são times de muito bom posicionamento defensivo, muito organizados. Agora, poucos cartões vermelhos, ou por indisciplina, ou por reclamação, ou por cotovelada. Geralmente os times do Tite não têm isso. Segunda situação, viradas. Os times do Tite, geralmente, quando abrem o placar, o jogo, entre aspas, termina. Porque o time é muito posicionado, é muito bem organizado, o time sabe o que tem que fazer quando não tem a bola. Então, o Tite está vivendo algumas situações em poucas semanas no Flamengo que ele vai ter de começar a lidar também. Claro que tem um período curto para terminar o Brasileiro para o Flamengo, a luta é para ficar no G4, que até o G4 hoje já é arriscado para o Flamengo, pela pontuação do Atlético, pela pontuação do Bragantino, pelo crescimento, talvez, do Atlético Paranaense, do Grêmio, então nem se fale. Mas acho que o Tite já viu que em pouco tempo tem muita coisa para fazer. Vai passar muito por ele e talvez passe por uma renovação de alguns jogadores do elenco também. Breler, dá para usar a palavra inadmissível em pensar um Flamengo fora da Conmebol Libertadores do ano que vem? Bom, inadmissível pelo elenco, mas pela temporada não seria surpreendente. Tá. O que o Flamengo tem feito até aqui indica realmente que essa possibilidade é real, mesmo com o Tite. O Tite chega já num cenário ali de arrumar tudo, de reformular, pensar no ano que vem. Então, a esperança de título não era algo muito palpável, embora se o Flamengo tivesse vencido Grêmio e agora o Santos, estaria a 3 pontos do Botafogo. Seria algo ainda possível. É a pontuação do Palmeiras hoje, né? Exato. E agora, para o Flamengo, o que resta é um fim de temporada melancólico. Mesmo que o Flamengo consiga a vaga direta na Libertadores, por tudo que aconteceu, a esperança ali no fundo do coração do torcedor de que a chegada do Tite poderia, de certa forma, colocar o Flamengo na briga pelo título, é um desfecho de temporada previsível pelo que o Flamengo fez, mas não esperado pela capacidade do Tite e a esperança que havia em torno dele. Realmente. O Tite terá muito trabalho para preparar esse Flamengo e ainda sem saber exatamente o que será da próxima temporada, né? Com 1 a menos, o Flamengo levou a virada do Santos em Brasília. É brincadeira isso. Eu vou te contar, cara. Cadê o Isso aí tá errado. Isso aí tá errado. O dia que eu defendi... Com 1 a menos e muito prejudicado pela arbitragem, o Flamengo levou a virada do Santos em Brasília. Hoje. É isso. Vai, roda. É ruim, eu fiquei quieto, velho. 60 mil torcedores fizeram o Flamengo se sentir em casa no Mané Garrincha. A partida nem parecia que era longe do Rio de Janeiro. Os torcedores do DF estavam empolgados, contando com a vitória. Vai ser galho fraco pro Flamengo hoje. Pegar o Santos, dá uma surra aí. Com a bola rolando, o Flamengo foi pra cima. Aos 20 minutos, Arrasca cruzou, a bola atravessou a área e sobrou pra Pedro abrir o placar. Em busca de deixar tudo igual, o Peixe foi pra cima. Não demorou muito até a torcida fazer a festa. Soteldo cobrou falta e a bola sobrou na ponta da área pra Nonato. Lançou um torpedo no cantinho. Aos 38 minutos, Gerson deu uma cotovelada no rosto de Júlio César. O árbitro foi chamado para ir no VAR, checou e expulsou o camisa 20. No segundo tempo, Tite mexeu. Entrou Gabigol, Mateuzinho e Vitor Hugo. O jogo continuou pegado e mesmo com a menos, o Flamengo liderava a posse de bola. Quando o jogo já se encaminhava para o final, Joaquim, no balaço de fora da área, garantiu os 3 pontos do Santos. Bruno Henrique ainda foi expulso depois de fazer essa falta em Soteldo. Foi reclamar com o árbitro e tomou o segundo amarelo e foi pro vestiário mais cedo. Uma vitória para deixar o Santos mais vivo do que nunca. O time subiu na tabela e se distanciou da zona de rebaixamento. Um alívio para o torcedor santista e um sufoco para o flamenguista. O rubro-negro tá vendo a classificação direta para a Liberta cada vez mais longe. O Big Boys mandou perguntar uma coisa pra vocês, não pode olhar no Google. Quem é o treinador do Santos? Marcelo Fernandes.
Marcelo Fernandes, se eu não me engano. Não, porque o que ele quis dizer é o seguinte, o Fla perde para um Santos bem combalido, né, e bem irregular, e que já trocou de treinador e atualmente quase ninguém sabe o nome do treinador do Santos. E com o desfalque do Marcos Leonardo. E com o desfalque do Marcos Leonardo. Mas, ô Venê, te surpreendeu esse placar? Eu vou ser bem sincero, não me surpreendeu. Por quê? Ontem mesmo a gente estava brincando aqui no off, falei, é a cara do Flamengo perder esse tipo de jogo. Mas por quê? Por tudo que vem mostrando o Flamengo ao longo da temporada. O Flamengo não me convence que vai fazer um bom jogo, independentemente do adversário. Estamos falando de um time do Santos que eu falei aqui e repito. Inclusive meu barbeiro Jean, que é santista, fica revoltado comigo. Mas é um dos piores Santos da história do clube, a verdade é essa. Porém, mesmo diante desse Santos, o Flamengo não consegue fazer uma boa partida. E eu vou ser coerente no meu discurso. Eu acho que o Flamengo foi prejudicado pela expulsão do Gerson ainda no primeiro tempo, aos 40 do primeiro tempo. Foi uma expulsão exagerada. Mas eu não vou botar a culpa da derrota do Flamengo na arbitragem. Pelo contrário, nem quando estava 11 contra 11, o Flamengo estava fazendo um bom jogo. Não fez um bom jogo em nenhum momento da partida. Abriu o placar ali, achou o Pedro, fez o gol, beleza. Só que durante o jogo o Flamengo não fazia nada. E outra, essa partida, para mim, fica claro aquilo que a gente veio falando a temporada inteira. O problema do Flamengo não é treinador. Vai mudar treinador, vai chegar o Pepe Guardiola e o Flamengo não vai melhorar. Sabe por quê? Porque estamos falando de um elenco extremamente mimado e sentado na zona do conforto. Hoje o elenco do Flamengo ele não tem cobrança, é um elenco envelhecido. A gente fala tanto de reformulação e a gente vê a diretoria tentando renovar o contrato do Everton Ribeiro, que pede mais 2 anos de contrato. O do Bruno Henrique deu 3 anos. O Gabigol, que ainda tem contrato longo, a diretoria do Flamengo quer renovar mesmo assim, mesmo ele vivendo um péssimo momento. E ontem ele fez mais uma péssima partida. Uma partida do Thiago Maia que tem que ser esquecida. Uma partida do Wesley que tem que ser esquecida. Então o problema do Flamengo vai além da troca de comando. Eu acho que o torcedor do Flamengo e a própria diretoria do Flamengo tem que começar a se preocupar, porque é capaz de nem terminar dentro do G4. Se a gente for olhar a tabela do Flamengo e o desempenho do Flamengo, é para se preocupar e muito. Eu não vejo motivos para o torcedor do Flamengo ficar otimista para terminar a temporada vivendo um bom momento. Muito pelo contrário. E aí, vou dizer um pouco sobre o Tite. Não faz o menor sentido a substituição que ele fez ontem. Embora o Rodrigo Caio não tenha comprometido, mas ele me bota o Rodrigo Caio, que não joga desde o dia 23 de abril, para jogar de volante contra um time extremamente rápido, que é o time do Santos, que a gente pôde ver ontem. E o Rodrigo Caio é muito rápido, é um time extremamente veloz. E aí o Rodrigo Caio, obviamente, poderia comprometer em algum momento. A sorte que não comprometeu. Além do mais, a atuação de alguns jogadores da maneira individual. Por exemplo, o Rossi, na minha opinião, acho que ele falhou no segundo gol do Santos. O Bruno Henrique vem fazendo partidas totalmente apáticas, desde quando encaminhou sua renovação de contrato. O Pedro deu uma evoluída, mas está longe de ser o Pedro que a gente conhece. Então, assim, o Cebolinha, coitado, o que ele vai fazer? Ele entrou faltando 2 minutos para acabar a partida. Como que eu vou exigir de um jogador que faça algo em 2 minutos? Não faz o menor sentido. O Luiz Araújo, que a gente tanto bateu palma aqui, vai ser titular, vem merecendo, ele errou passe de 2, 3 metros. Então, além do problema coletivo que o Tite tem que ajustar, ainda tem um problema individual, que é o desempenho dos jogadores que estão longe de desempenhar aquilo que eles conseguem desempenhar. Ô, Lucas Pedrosa, na sua opinião aí, essas escolhas do Tite, elas foram a principal, como o Venê falou aí, o motivo para esse resultado, ou você acha que pode ter sido um outro aspecto? Não, eu tenho uma leitura, principalmente no primeiro tempo, que é um pouco diferente do Venê, mas de resto eu concordei com praticamente tudo que ele falou. Principalmente a leitura de que o Flamengo não controlou ou não foi melhor do que o Santos em nenhum momento da partida. Eu acho que tiveram 10, 15 minutos ali do primeiro tempo, justamente antes, durante e depois que o Flamengo fez o gol, que até tem um lance que o Ayrton Lucas acerta a trave, que o Flamengo estava melhor do que o Santos, estava caminhando para ter um jogo de controle até a expulsão do Gerson. A partir do momento que a expulsão do Gerson acontece, o Santos cresce no jogo naturalmente, e eu concordo com o Venê do que ele falou. Para mim é uma expulsão exagerada, eu acho que o Gerson não teve uma intenção de dar uma cotovelada na cara, mas tudo bem também, se para quem acha vermelho, show de bola. Então essa expulsão, ela fez com que o Flamengo ficasse com -1 em campo. O Tite volta no segundo tempo com mudanças que não foram mudanças para segurar a partida, eu acho que foram mudanças para poder vencer o jogo, só que ele faz a substituição do Rodrigo Caio, que eu particularmente não acho que é um problema você colocar o Rodrigo Caio, mas também não entendo que na circunstância do jogo seria algo interessante para o Flamengo vencer a partida. Muito pelo contrário, acho que ele fez essa substituição com 11, 12 minutos. Exatamente. Então assim, acho que ele volta do intervalo com uma convicção de, vamos ver,
Em 10 minutos, se não der certo, vou botar o Rodrigo Caio para segurar o jogo. Eu não gosto disso. Eu não acho isso legal, entendeu? Mas para mim, o crucial foi a expulsão do Gerson. Porque com 1-0 no placar e com o nível do Flamengo em relação ao Santos, era jogo para você encaminhar uma vitória tranquila. Só que aí o Santos consegue empatar num belo chute do Nonato, que é um cara que já até veio aqui no programa, que é um bom jogador. Muito bom e depois, no segundo tempo, o Joaquim acerta um belíssimo chute também, que pode discutir se foi falha ou não, se deu mole ou não, mas foi um belíssimo chute e o Santos acaba vencendo a partida. De forma geral, Vene, eu acho que o que eu mais concordo com você é sobre o nível individual dos atletas. O Bruno Henrique estava apanhando da bola ontem. Apanhando da bola e de forma descontrolada. Aí você pega o jogo do Luiz Araújo no primeiro tempo, ele errou absolutamente todas as jogadas que ele tentava pelo lado direito. O próprio Wesley muito mal, tanto é que o Mateuzinho entra e entra melhor do que o Wesley. Então, assim, individualmente, por mais que o Tite possa ter uma culpa ali, os jogadores estão muito abaixo do Vene, mandaram aqui no Twitter, assim, o Mengão do Coração mandou o seguinte... depois que o BH renovou, relaxou. Você sentiu isso ou não tem nada a ver? Sentiu também? A última grande partida do Bruno Henrique foi justamente contra o Botafogo, quando existia a dúvida se iria renovar ou não, que não estava aquela incógnita. Depois desse jogo contra o Botafogo, o Bruno Henrique sumiu. Ele encaminhou a renovação de contrato e ele caiu o desempenho. O que eu quero dizer é o seguinte... Para mim, acho que o Bruno Henrique não caiu de desempenho porque ele encaminhou a renovação. Mas são coincidências. E ele precisa ser cobrado. Só que, na diretoria do Flamengo, ninguém cobra os jogadores. Eu não vejo nenhuma figura entrando... Ontem era jogo para entrar no vestiário revoltado e cobrar dos jogadores. Só que ninguém faz isso. E aí a gente cobra tanto uma reformulação no elenco, a diretoria não está fazendo isso. O primeiro gol do Santos... mostra o que é o Flamengo hoje. Uma falha do Thiago Maia, uma falha do Wesley, uma falta totalmente desnecessária, e depois saiu o gol jogado bola parada. E aí falam que é o Red Bull da Asas, né? O BH encontrou qual foi o jogo que ele amassou? Contra o Botafogo. Aí ontem quem que amassou lá? O Hendrick. Galera, o que deixa animado, de certa forma, é que o próprio Vene deu informação, né? Acho que foi até no canal dele, e, meu amigo... A reformulação, cara, o Tite vai comandar a reformulação tanto de saídas quanto de chegadas de novos jogadores, porque não é possível, gente. Não é possível, é uma situação bem delicada, bem complicada no Flamengo. Tem que reformular, tem que cobrar. É elenco mimado sim, os caras jogam quando querem, não estão mais afim de jogar, sabe? Uma situação assim terrível que tá o Flamengo. Uma situação bem ruim que tá o Flamengo nesse momento, gente. E que tá precisando aí de dar uma chacoalhada, como diz o próprio Pep Guardiola, né? Minha entrevista, tem um corte aí viralizado do Pep Guardiola, ele falando sobre essa situação, dessa chacoalhada, né? Que precisa acontecer no time do Flamengo. Porque é algo assim, cara, inacreditável, cara. Você que tá aí, dá aquela moral, se inscreva no canal, aciona o sino, deixa o like, tamo junto, saudações rubro-negras.